Olhem o que eu achei aqui. Mais uma das modernetes. Essas aqui são modernetes, modernetes mesmo, né? São novas. Porque tem as modernetes, o termo modernete serve para mulheres até mais velhas, balzacas, por exemplo. E eu quero explicar uma coisa para quem ainda não, porventura, não entendeu ainda. Quando eu me propus a trazer todas essas desconstruções para vocês, eu queria alertá-los. Lembram da história do homem iludido, lá do começo dos vídeos? Vamos despertar os homens iludidos sobre o sistema feminista. Lembram? Pois continua o mesmo objetivo. Eu quero que vocês conheçam todas as contradições das mulheres, seus cinismos, suas hipocrisias, suas falácias, tanto particularmente das próprias mulheres, quanto da ideologia feminista. E com isso, vocês conhecem tudo sobre elas, e aí deixam de querer satisfazê-las. Porque hoje em dia o homem que quiser satisfazer uma mulher, ele vai entrar em uma espiral de loucura. E ele provavelmente vai acabar em uma situação muito ruim, com tempo perdido, psicológico perdido e dinheiro perdido. Então, este é o objetivo que eu queria trazer para vocês, tirar vocês da ilusão. Fazer com que vocês tivessem uma análise crítica sobre o que sai, sobre o pensamento das mulheres, de o que elas dizem também. Porque as coisas sobre mulheres, a produção de conteúdo sobre mulheres é algo espantoso. A mídia, apenas a mídia tradicional, tirando a mídia especificamente voltada para mulheres, somente a mídia tradicional praticamente existe a seção de política, seção de esportes, e o resto é sobre assuntos relacionados às mulheres. Lógico, trazendo suas queixinhas, e quando abordam os homens, trazendo os homens como vilões. E é isso que eu quero que vocês comecem a entender para não cair nessas historietas. Olhem aqui o que eu trago. Solteiras desesperadas imploram para que homens bonitos se aproximem delas em bares. Vocês poderiam, por favor, começar a sair? O que seria o homem bonito para uma mulher hoje em dia? Seria aquele homem que está lá no topo da pirâmide. Este aí é o homem bonito. Ou seja, mais de 90% dos homens estão descartados. Logicamente, isso tem um pouco de mudança conforme a idade e o objetivo da mulher. Assuntos já batidos aqui
no canal. Mulheres jovens, com pais que as sustentam, elas estão na fase da curtição. Então, para elas, a beleza é fundamental. Já mulheres mais velhas, que casaram, se separaram, ou não casaram ainda, passaram dos 30, e são mães solteiras. Aí, com essas mulheres, de repente, os critérios começam a mudar. Mas uma coisa não muda. O homem precisa ser destacado. Ele tem que ter algum tipo de destaque. Para as novinhas, atratividade física, proporção de adrenalina. Por isso que os bad boys fazem sucesso, os caras de boa pinta fazem sucesso, os Zé Droguinhas fazem sucesso, porque eles estão em evidência. Depois, elas começam a olhar para sujeitos que já têm uma estabilidade financeira. Mas também não querem baixar o padrão na questão de beleza. Somente aquelas que eu já disse aqui, que estão muito desesperadas, é que se sujeitam a ficar com um cara mediano. Só que a vida desse cara mediano elas vão transformar no inferno. Então, continuando aqui, ó. Homens bonitos, então, para elas, que aqui nessa matéria são meninas jovens, homens bonitos são homens assim que são 5%, 3% da população masculina. E aí elas começam a se queixar desse cinismo que a gente precisa começar a fazer chacota. Chacota, dá risada disso. Não se leva a sério o que as mulheres modernas dizem. Vamos continuar. Não há como negar que o cenário dos encontros amorosos hoje em dia é uma loucura. Sim. Por quê? Por causa das mulheres que abraçaram o feminismo. Essa é a resposta. Com os solteiros cansados de usar aplicativos de namoro ou contratando casamenteiros caros para encontrar a felicidade, é justo dizer que os dias de conhecer um pretendente em um bar já ficaram para trás. Sim, mas qual homem que vai ir em um bar, em uma balada, para conhecer uma mulher? Se elas estão lá sentadas esperando o Henry Cavill entrar na porta. Você não vai ir. Eu canso de ver rodas aí. Agora está terminando, mas até uns tempos atrás, rodinhas de homens aí numa mesa e rodinhas de mulher. Por que não havia uma interação ali? Porque simplesmente elas bloqueiam qualquer interação. Como vocês vão ver aqui com depoimentos de homens, que eu vou ler depois. Duas mulheres solteiras e ansiosas, no caso, eu vou deixar o link da matéria, vocês vão ver que elas são bem novinhas. Recorreram às redes sociais para validar essa afirmação. Né? A afirmação de que onde estão os homens bonitos? Perguntando desesperadamente em um vídeo do TikTok postado por @TheRealWeSaidWhat We Said.
que parece ter sido excluído desde então, mas foi compartilhado novamente na plataforma X. Onde vocês estão conhecendo esses homens bonitos? A gente sai para os bares todo fim de semana e só vê caras bonitos nos clubes de corridas, nas padarias, no supermercado, reclamou uma das mulheres. O bar é o melhor lugar e eles não saem. Ah, mas que coisa boa que está acontecendo isso aí. Mas é esplêndido. É esplêndido que os homens não estejam indo mais para o bar. Por quê? Porque para perder tempo, para passar humilhação, para gastar dinheiro, não vão para o bar. Deixem elas com as amigas tirando selfies para postar nas redes sociais. E vejam, elas são tão assim, elas estão tão piradas que elas não se ligam que esses caras bonitos, que são homens de um padrão fora do normal, elas não se ligam que esses caras são poucos. Quer dizer, é uma loucura, é uma insanidade que nós estamos vivendo. Elas não se tocam que o padrão de homens de beleza que elas querem são poucos homens que atingem esse padrão. Vocês poderiam, por favor, começar a sair de casa? Implorou a dupla. Eu sei que vocês não vão nos abordar no supermercado ou no clube de corrida. Como era de se esperar, muitos homens correram para a seção de comentários para defender sua espécie. Olha o que os caras estão falando aqui, ó. Excelente. Eu fico felicíssimo com isso. As mulheres são muito irritantes com posts que viralizam como esse. Eu tenho uma lista enorme de motivos pelos quais os homens não se aproximam, argumentou um deles, um dos homens que comentaram. Outro. As mulheres são literalmente hostis com a maioria dos homens hoje em dia. Elas sabem disso também, só estão fingindo que não entendem as coisas, ironizou outra pessoa. Não tem nada de ironia aqui. O cara falou o certo. As mulheres são hostis com os homens, com a maioria dos homens. Elas só não seriam hostis com aqueles que estão lá entre os 5%. Só que esses caras aí não vão conseguir satisfazer todas as mulheres. Mas elas, assim, ó, elas fingem que não entendem isso. Ou, quem sabe, a loucura é tanta, que nem eu disse aqui, que o cérebro, o raciocínio, já derreteu mesmo. Já foi embora. Outro depoimento aqui do cara, outro comentário de alguém, de um homem. Não queremos desperdiçar dinheiro com garotos que não têm intenção de querer nada além de bebidas ou jantar, de graça, acrescentou outro. Excelente. Excelente. Olha mais um outro comentário. Porque somos rotulados como uns tarados assustadores, apontou outro. Alguns dos comentários levantam pontos válidos. É fato que os homens da geração Z não abordam mais mulheres na rua por medo de serem confundidos com tarados. Não é só questão de ser confundido com tarados. Não. Não vale mais abordar as mulheres em ambientes variados, porque elas rejeitam
quase todos os homens. Então, o homem que sabe que ele não é nenhum cara destacado de alguma maneira, ele não vai abordar. Mas não é tanto com questão de ser confundido com tarado. É porque simplesmente a mulher vai olhar para o cara, vai achar o cara feio, que está abaixo do seu padrão de exigência, e vai xingar o cara, vai mandar o cara procurar outro o que fazer. Então é por isso que os homens não chegam. Nunca quero deixar a outra pessoa desconfortável, quero ser respeitoso, disse Ryan Kessler, de 28 anos. Ele está dando uma desculpinha aqui, politicamente correta, né? Não quer deixar a mulher desconfortável e quer ser respeitoso. Na verdade, ele sabe que não adianta abordar a mulher. Ele deve saber que ele não é destacado. Olha aqui, ó, o que alguém disse aqui, ó, tá entre aspas. Algumas garotas não querem ser abordadas de jeito nenhum. Então sempre tento pecar pelo excesso de cautela. Exatamente isso. Muitas mulheres não querem ser abordadas de jeito nenhum. Lembram quando eu disse há pouco tempo que já havia uma parcela de mulheres que não queriam homem nenhum, nem mesmo os destacados? Lembram? Não sei se vocês lembram. Mas nós estamos nos encaminhando para um nível de toxicidade das mulheres que uma parte das mulheres simplesmente não querem relação com homens. Pode ser um homem que está no padrão de beleza dela. Ela pegou ranço, ela pegou asco, ela está intoxicada. Então ela não quer mais. E também tem a questão da bissexualidade, do lesbianismo também, que está muito forte. Então, por exemplo, o cara boa pinta chega na mulher, mas ela é lésbica. Ou ela é bissexual, pendendo mais para o lado da mulher do que do homem. Antes de desejar se estabelecer em breve com alguém especial, o analista de cibersegurança afirma que suas interações com mulheres são muito poucas e esporádicas. Não quero incomodá-las, explicou o jovem de 28 anos. Mais uma desculpa aqui para não dizer, para ele não ser mais incisivo. Não quer incomodá-las. Na verdade, ele está dizendo assim: não adianta eu abordar porque eu não vou conseguir nada. Então, meus caros, é isso que eu quero que vocês tenham em mente. Entendam o que é o sistema. Entendam com que tipo de mulheres nós estamos lidando agora, desde as mais novas até as Balzacas. Entendam que tudo que elas dizem é contraditório, é hipócrita, é cínico. Elas não sabem mais o que querem. Elas estão hipergâmicas. Elas estão com ranço. Elas estão com nojo.
Foi isso que o feminismo conseguiu fazer com as mulheres. Logicamente, os homens iriam reagir. E eu quero contribuir com isso. Fazer com que os homens entendam e deixem de bancar os bobocas. Não vão fazer que nem seguir o Pua, o guru de sedução, que acha, que mente para ele mesmo, que qualquer Joãozinho dos Anzóis pode conseguir a mulher que ele quiser. Olha se o cara não mente na cara dura ao dizer isso. E claro que o Joãozinho dos Anzóis não vai conseguir a mulher que ele quer. Ele pode colocar a roupa que quiser, pode usar a abordagem que quiser, a menos que ele seja um milionário, e aí ele vai pegar alguma interesseira. Mas aí é outra situação. Aí é um caso da mulher que é interesseira mesmo, que não quer saber. Ela está afim de dinheiro mesmo. Aí sim. Aí o Joãozinho dos Anzóis consegue. Agora, em um ambiente médio, que a mulher trabalha, tem dinheiro, ou o pai sustenta, o pai, né? Alguém sustenta ela, o Joãozinho dos Anzóis não tem chance nenhuma. E não é nem só o Joãozinho dos Anzóis, são homens mais elevados ainda. Nós estamos chegando um patamar que até homens bem afeiçoados e com uma relativa situação financeira para os padrões, digamos, brasileiros, é uma situação razoável, já não basta. Então não é o Zezinho do boteco, não é o Joãozinho dos Anzóis. Até um cara mediano que ganha razoavelmente bem para os padrões brasileiros, ele está sendo rejeitado. Vocês imaginem, então, em um país rico, onde a renda é mais elevada ainda, em que as mulheres ganham em dólar. Imagine a situação desses caras aí. Lógico que eles ganham mais também, né? Eles ganham mais também, mas o nível de intoxicação deve ser absurdo. Embora eu acho que a mulher brasileira ela se supera, né? Porque ela quer homem super bonito, com uma estabilidade financeira altíssima, mas ela não é super bonita e não tem dinheiro nenhum. Eu quero um homem bem-sucedido. Tá, mas e você? Qual a tua contribuição para o relacionamento? Você não tem nada. Você é uma balconista. Mas não. Elas querem que o cara venha pronto. O pacote pronto. Então, assim, ó, elas perderam o rumo. Mulheres comuns em beleza, mulheres que já não estão na flor da idade, mulheres que
trabalham de dia para comer de noite, exigindo homens de um padrão que não é o delas. E aí ainda tem a cara de pau de fazer hashtag e trends de onde estão os homens bonitos e tal. Quer dizer, é que nem o cara disse aqui. O cara disse aqui, ó. Eu tenho uma lista enorme de motivos pelos quais os homens não se aproximam. Então, senhores, vamos abrir essa mente aí e ver que a coisa ela desgringolou. A mulherada, elas dizem uma coisa, pensam outra, reclamam, nada dá certo. Então, assim, ó, chega disso aí. Era isso aí, pessoal, para não me estender muito. Mais um exemplo para massacrar quem diz o contrário. É para moer, é para soterrar embaixo de uma caçamba de terra o homem ou a mulher que diz o contrário do que eu trago aqui. Até mais, meus caros.